Autoatividade de Química Geral. Unidade 1, tópico 2. Além de permitir uma melhor organização dos elementos, a tabela periódica atual conseguiu prever várias propriedades que se repetem. Por esse motivo, utiliza-se o termo periódica. Dentre essas propriedades está o raio atômico, que de certa forma ajuda a compreender as demais propriedades e indica a medida média da distância de seu núcleo até o final da eletrosfera. Em relação ao raio atômico, de que forma o tamanho dos átomos varia ao longo de um período? O mesmo período representa a mesma linha da tabela periódica. Os elementos todos ali, eles têm o mesmo número de camadas. Por exemplo, na quarta linha, todos os elementos ali têm 4 camadas. E o raio atômico cresce, aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Pensa. Os elementos da direita, eles têm o número atômico maior. Então, à direita, o número atômico maior. Isso significa dizer que o núcleo exerce uma força eletrostática maior sobre os elétrons da eletrosfera. Então, esse núcleo puxa os elétrons da eletrosfera mais próximo do seu núcleo, fazendo com que o tamanho do átomo diminua, fique menor nesse canto. Agora, os elementos da esquerda, ele tem o raio atômico maior. Vejam, todos eles, por exemplo, têm 4 camadas. Aqui o raio atômico é maior. Por quê? Porque o número atômico é menor. Isso quer dizer que o núcleo tem uma força menor para atrair o elétron da eletrosfera. Como a força que o núcleo exerce sobre o elétron é menor, esse elétron corre mais solto, mais livre, fazendo com que o raio atômico desses elementos aqui seja maior do que os elementos que estão colocados à esquerda, aliás, à direita, certo? Vamos à questão seguinte, diz assim, ainda em relação ao raio atômico, de que forma o tamanho dos átomos varia ao longo de um grupo? Bom, grupo ou família é a mesma coisa, tá? Então, um elemento que está no mesmo grupo vai aumentando o número de camadas. Então, se ele vai aumentando o número de camadas, o que vai acontecendo? O tamanho do átomo vai ficando maior. Quanto mais camadas, maior o tamanho do átomo. O raio atômico é maior. Então, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Certo? E tem mais uma perguntinha em relação ao raio atômico para você colocar os átomos em ordem crescente. Quais são os maiores e quais são os menores? Precisamos olhar o sódio, o flúor, cloro e cobalto. Eu trouxe para vocês uma tabela periódica e vamos olhar os elementos. Vamos procurar o flúor. Olha aqui o flúor, bem pequenininho. Continua logo abaixo do flúor, tem o cloro. O cloro já tem um átomo um pouquinho maior. Claro, ele tem uma camada a mais, né? Agora vamos ver o cobalto. Cobalto, aqui o cobalto. Já é um átomo um pouquinho maior também. Vamos continuar olhando. O sódio maior. Então, a ordem crescente do menor para o maior é flúor, cloro, cobalto e sódio. Certo? Espero que tenha ficado claro, mas se tivermos algumas dúvidas, entre em contato, ok? Até!